Precisamos dizer a verdade. Belíssimas canções, belíssimo louvor, belíssimos músicos, dando o melhor de si para Deus. Amém. E belíssima mesa de som e de mídia, colocando tudo adequadamente. Bendito seja Deus por tanto trabalho, por tanta coisa boa que é feita para o nosso Deus. Amém. Aliás, meus irmãos, a nossa vida ela é feita de esperança. E tira a esperança de uma pessoa e você tira a vida da pessoa. Tira a esperança de um país e você terá uma nação entristecida, se arrastando no meio do desespero e da depressão. Eu quero convidá-los a que abram a Bíblia no texto que se encontra em Romanos, capítulo de número 8. Irmão Alejandro, bem-vindo, irmão Alejandro, viu? E a sua esposa é a? Marina. Marili. Tá bom. Alejandro e Marili. Que Deus te bendiga, irmãos. Ou que Deus vos bendiga, né? É vos? É, então tá bom. Já sei falar espanhol. Já sou um poliglota. É. Muito bem, Romanos capítulo 8, versículos a partir do verso 20. 8:20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Esperança me faz lembrar a experiência que eu tive com a irmã Antônia, que nós a chamávamos de Juscelina, porque ela estudou com Juscelino Kubitschek. Ela foi coleguinha de classe no primário de Juscelino Kubitschek, o nosso falecido presidente da República. Eu a conheci, ela já estava com 95 anos, mais ou menos. Andava, tinha a casinha dela, mas o seu fôlego de vida já estava dando sinais de que iria terminar. Crente fiel, às vezes, alguns irmãos da igreja a traziam para participar do culto. Eu gostava muito dela. Um dia eu recebo um telefonema em casa. A irmã Juscelina está internada nas últimas no hospital. Ah, Pai do céu. É tão bom ter essa irmã por perto. Eu vou lá. Cheguei lá. Ela estava ofegante, mas ainda estava consciente. Eu disse: ô irmã Juscelina, o que acontece? Ah, pastor, estou indo embora. Eu disse: então, minha irmã, a senhora vai embora endividada. Como assim, pastor? Jesus já pagou o preço dos meus pecados. Eu sei, pois eu não sei disso, mas a senhora está devendo um negócio para mim. O que eu estou devendo, pastor? Uma feijoada, um feijão tropeiro, que a senhora disse que ia fazer lá, e não fez. Falou: pastor, é verdade, eu estou devendo. Eu falei: se eu fosse a senhora, eu primeiro faria a feijoada, feijão tropeiro, depois eu morria. Ela disse: sabe que a sugestão do pastor é boa? Eu falei: então, irmã, a senhora deu um jeito aí. E fui embora, aí por ela, claro, li a Bíblia e fui embora. Pois não é que dentro de 5 dias essa mulher estava em casa.
E ligaram para mim: pastor, aproveita a chance, porque é domingo que ela vai fazer a feijoada, feijão tropeiro para o irmão. Eu falei: é lá que eu vou. Cheguei lá, tadinha, ela tinha feito a panelinha do feijão, fez a feijoada e fez o feijão tropeiro, as duas coisas juntas lá. Mas tinha que aproveitar a chance, né? E aí então, a família que a levava e eu comemos aquele feijão tropeiro, aquela feijoada, ela toda feliz. Depois de 1 mês e meio, mais ou menos, o Senhor a levou, mas ela saiu do hospital porque ela encheu-se de esperança. A esperança faz o doente sair da cama. Jesus disse: se orardes, crendo que já recebestes, então recebereis. São palavras do Senhor. Nós sabemos do limite que é a vontade de Deus. Então eu costumo dizer o seguinte: se Deus não atender a minha oração do jeito que eu peço, Ele vai mudar a minha mente de tal maneira que eu vou ficar feliz pelo não que Ele vai me dar. Porque Ele tem todo o poder, inclusive de mudar o meu próprio coração. A esperança move o coração de uma vida, de uma igreja, de uma nação, de uma família. Esperança! Ninguém aqui está salvo por completo no sentido de que já estamos no céu. Não estamos no céu. Nós somos peregrinos aqui. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Não é assim o hino? Eu sou forasteiro. Eu ainda não cheguei no céu. Mas o meu coração, quando alcançado pela graça de Jesus, pela salvação do Senhor, fica de tal maneira aquecido, imantado pela esperança, que é como se o céu já tivesse chegado. Os meus filhos, chegando nas férias, vamos sair de férias. Ah, tá bom. É o seu aniversário, Ruth. Ah, tá bom. A mamãe conseguiu um lugarzinho para a gente passar uns 2, 3 dias. Ah, tá bom. Não senti firmeza. Mas aí eu usei da técnica da esperança. E se nós formos para esse lugar, a gente dá um pulo em Barbosa, onde nós morávamos e onde eles têm amiguinhos, para vocês verem os seus amiguinhos. Ah, que legal! Vamos, vamos, vamos! Encheu o coração de esperança. A criança está queimando em febre. Aí chega alguém e diz assim: então, se você melhorar, a gente vai naquele parque de diversões e você ainda vai comer um lanche, um hambúrguer de 3 andares, e você vai ganhar doce e não sei o que. A criança, de repente, a febre passa. Porque é inacreditável, irmãos, mas a esperança tem um poder revivificador. Aquele médico recebeu o paciente, e o paciente cheio de problemas, etc. E ele falou assim: olha, você vai tomar esse remédio é fantástico. Você vai tomar um de manhã e um à noite, em 1 semana você vai melhorar. Sério, doutor? Sim, ele é feito para a sua doença. Ah, doutor, mas eu não tenho dúvidas. Volte aqui daqui 1 semana para me agradecer. Oh, doutor, que coisa maravilhosa. E ele foi para casa, tomou o remédio e o corpo dele foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E depois então ele voltou para agradecer. E o médico disse assim: então, eu te dei farinha. Mas como que eu melhorei? Porque você sentiu esperança. Há muita gente dependente de remédios de faixa preta, faixa lilás, faixa azul, sem faixa também, e que tomam esses remédios pensando que ele é o elixir da vida e estão escravizados a eles e nunca saem daquele ponto, porque o coração não tem esperança de reação. É como uma pessoa que se torna desempregada e de repente ela já não tem mais a idade para trabalhar no mercado de trabalho.
não tem as qualificações, porque dão oportunidade para que você comece o primeiro emprego desde que você tenha 5 anos de experiência. Como é que você vai fazer uma coisa dessas? Nunca trabalhou e tem que trazer 5 anos de experiência? É impossível. E a pessoa então vai se decaindo, desesperançado, sem reação. É a mesma coisa uma pessoa que perdeu uma família, perdeu o cônjuge, perdeu um noivado, perdeu um namoro. É como se a outra pessoa tivesse levado embora a sua melhor parte. E um pastor conheceu um rapaz que estava nestas circunstâncias. Ele sofreu um revés tão profundo que ele caiu numa depressão, numa amargura, não havia o que tratasse essa pessoa. E o pastor disse: leia esse artigo. E no artigo estava dizendo: seja feito conforme a sua fé. Se você acredita que a outra pessoa levou a sua vida embora, que seja feita a sua vontade, de acordo com a sua fé. Mas se você acredita que quem perdeu foi a outra pessoa, então reaja! Levanta! E esse homem, esse rapaz a quem o pastor tratou, reagiu. E posteriormente, ele foi 10.000 vezes mais feliz do que ele teria sido se aquele revés não tivesse acontecido na sua vida. Há N testemunho de pessoas que perderam o seu emprego e de repente resolveram reconstruir a sua vida e foram excelentes empresários e prosperaram. Por quê? Porque encontraram forças no meio da fraqueza. Na Avenida Paulista havia uma lanchonete chamada O Engenheiro que Virou Suco. Alguém se lembra disso? Não? Esse engenheiro era muito bem colocado numa grande empresa e foi demitido naquela leva do primeiro desemprego da década de 80. Mandaram-no embora. E ele com crianças para criar. Ele disse: não, eu não tenho tempo para chorar. Eu vou fazer. Eu sou engenheiro, mas ninguém tinha emprego na área de engenharia. Ele disse: então eu vou fazer suco. E colocou o nome da sua lanchonete: O Engenheiro que Virou Suco. E o povo achou muito interessante, foi lá para tomar o suco, comer um lanche, e ele prosperou. Quando Deus nos fecha uma porta, Ele nos abre um portão. Quando Deus decide que nós devemos mudar o nosso caminho, Ele não nos deixa no meio do mato, como aconteceu quando eu tinha aquele GPS antigo chamado Tum-Tum. Não sei se alguém se lembra disso, mas antes de ter os GPS em celulares, antes do celular, era um aparelhinho que chamava Tum-Tum. Fui eu com a Elaine para o Paraná, estávamos em Curitiba e decidimos descer para Paranaguá, mas não conhecia nada das estradas, então vou usar o Tum-Tum. Colocamos ali e o Tum-Tum nos levou num pasto, de frente a uma vaca, e ainda disse assim: você chegou ao seu destino. Eu falei: Paranaguá não era bem assim. Deus não faz isso conosco. Deus nos diz: eu vou levar vocês para o céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a fé cristã. A fé cristã não é um amontoado de trocas e de vendas no balcão de Deus, onde eu entro com um pedido de cura, eu entro com um pedido de prosperidade e Deus me passa o que eu preciso. Deus não é um garçom. O cristianismo é um caminho onde alguém
um mendigo chega com um bonito pedaço de pão e diz para o outro mendigo: encontrei pão, vem aqui que tem. E nós então comemos do pão da vida e somos instados a avisar os demais, dizendo: encontrei vida, encontrei salvação, encontrei perdão. Meus irmãos, nós não fomos salvos apenas para os momentos festivos. Nós não fomos salvos apenas para os momentos de celebração. Nós fomos salvos para as horas de crise. A nossa fé tem que suplantar os problemas. E como é que ela suplanta isso? Com esperança. A esperança ressuscita. A esperança transforma. A esperança faz as coisas mudarem. Como aquele senhor que, pela falta de generosidade dos seus filhos, de quem ele tanto cuidou, agora que estava viúvo e idoso, os filhos o colocaram num asilo. E lá no asilo ele não tinha comorbidades que o obrigassem que ele lá estivesse. Ele foi colocado lá para morrer logo e os filhos tomarem o seu patrimônio. Ele então, naquele asilo, disse: e agora? Ele era professor de inglês. Ele também sabia fazer artes com madeira. E ele então começou a falar inglês sozinho ali, aproximaram-se algumas pessoas, disseram: o senhor sabe falar inglês? Sei, sou professor. O senhor daria aula para nós? Mas com muito prazer. E depois ele começou a serrar uns pedaços de madeira, e apareceram até os funcionários lá, e disseram: não, o senhor sabe mesmo, né? Quer aprender? Quer? Ele organizou naquele asilo um curso de madeira, de trabalhar com madeira, e também as suas aulas de inglês. Ele viveu lá mais de 20 anos, feliz da vida, com um propósito no seu coração, na sua alma. Meus irmãos, nós não podemos estacar ou parar no meio da crise. Na crise se cresce. A crise nos ajuda a crescer. A dificuldade nos lança para frente, não para trás. Porque nós não servimos um general que perdeu. Nós servimos a um general que sempre ganha e sempre vence. Nosso Salvador é vitorioso. Ele não pode ter um exército de gente cabisbaixa. Não podemos cantar: sou feliz, sou feliz. Essa felicidade não serve para ninguém. Nós devemos cantar e diz assim: mas e se eu não sentir felicidade? Então volte à palavra, está escrito aqui: porque em esperança fomos salvos. Você foi salvo pela esperança. Esperança de quê? De que o Senhor estaria sempre conosco, de que o Senhor nos guardaria de todo mal, de que o Senhor supriria todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, de que quando buscássemos Ele seria achado no momento em que o fizéssemos de todo o nosso coração, e que a nossa história não acabou com a demissão do trabalho, com o fim de um relacionamento, ou com a chegada de uma enfermidade. Não, a vida não acabou. Deus ainda tem outro capítulo para escrever na sua história. Deus ainda tem uma linda história para gerar no seu coração e daí para frente. O que você pensa que é fracasso hoje vai se tornar a maior bênção e a maior vitória amanhã. Mas é necessário olhar para o caminho da esperança. Deus colocou uma bússola na nossa mão, apontando o norte. Não vá para a esquerda, não vá para a direita, não vá para trás, vá para frente. Vá para o lugar que Deus mostrar ao seu coração, e ali vai estar a sua vitória, a sua bênção, a sua alegria. No meio das nossas provas, Deus coloca os seus anjos no nosso caminho. Aqueles que vão nos visitar com o pão e com a botija d'água. E o que significa isso? E eu estou pegando aqui a experiência do profeta Daniel,
A experiência do profeta Elias, que estava tão cansado e chateado, deprimido, que dormiu debaixo de um zimbro, e um anjo de Deus veio e lhe trouxe água e lhe trouxe pão. Deus também nos traz água e pão. Deus também vem suprir as nossas necessidades da maneira que nós nem percebemos. Eu tenho N histórias na minha vida para contar para os irmãos, de como Deus foi presente na minha vida, tanto em questões ministeriais, quanto em questões familiares, e como na minha vida cotidiana dentro de casa. Deus supre da maneira que nós não entendemos. Há 2 semanas atrás, eu estava orando a Deus porque eu tinha uma necessidade financeira tão urgente, tão necessária, e nestes tempos não salariais que vivo, os desafios são maiores do que as condições de fazer frente a estas necessidades. Então eu estava com aquela necessidade, e eu fechei o meu quarto, dobrei os meus joelhos e disse: Pai de amor, eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa necessidade não é capricho, essa necessidade não é bobagem, essa necessidade tu sabes o que é, mas eu só tenho o Senhor a recorrer. Eu já te agradeço, seja qual for a resposta. E quando eu disse isso, o meu celular fez tudo. Quando eu fui ver o valor exato do meu desafio, havia sido depositado na minha conta por uma pessoa, um irmão em Cristo, lá de Roraima, que é um dos meus telespectadores no canal Ministério Essência Cristã. Então eu escrevi para ele: irmão, o que é isso aqui? Ele disse: pastor, eu estava orando e Deus falou ao meu coração: manda para o meu servo que ele está precisando. Como que ele soube? Deus falou com ele. E Deus faz isso. Lembram-se que eu contei da minha experiência no aeroporto, sem ter condições de fazer, de entrar ali na alfândega da França, que eu estava perdido? Deus mandou um anjo para me atender. Eu tinha perdido a passagem, e a passagem veio na minha mão. Vou viajar esta semana, o carro foi para a revisão, voltou, Elaine e eu enchemos o tanque, fomos até o mercado. Quando voltamos, Elaine desesperada veio e disse: olha, está estourado o tanque de combustível, de álcool, está vazando tudo. Se cair uma ponta de cigarro de alguém que jogue, ou qualquer faísca, que explode tudo. E aí então, eu falei: Senhor, ajuda-nos. E um vizinho que entende destas coisas olhou aquilo e disse: olha, tem um amigo ali. Aí fomos até aquele amigo que é mecânico. Ele disse: traga segunda-feira, porque o problema que está aqui não é da revisão que vocês fizeram. Aconteceu por graça de Deus, porque a borracha em cima do tanque de combustível, ela rachou toda. Então vocês abasteceram bastante, nós nunca abastecemos bastante, fomos pouquinho. Agora que pôs bastante, soltou tudo, né? Não tem costume, né? Não tem costume de andar cheio. E aí vazou. Ele disse: traga segunda-feira que eu troco aqui. Se acontecesse na estrada, se o álcool fosse ali, daqui a pouco uma faísca sobe no meio da estrada. Deus está cuidando de tudo na nossa vida. Amém. Deus sabe o que estamos passando, porque nós rogamos a Deus desde de manhã: Senhor, esteja presente em cada segundo da minha vida no dia de hoje. Se eu derramar uma lágrima, seja para a tua glória; se eu tiver um sorriso, seja para o teu louvor. Amém. E ao chegar no fim do dia, eu posso erguer as minhas mãos e adorar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu entrego as 24 horas desse dia todo que vivi para o teu louvor e para a tua glória. Quem que pode viver triste numa situação dessas? Se nós estamos cheios de esperança,
Portanto, meu irmão, se você quer renovar a sua vida, encha o seu coração de esperança, porque você não foi salvo pelo que viu. Você não viu Jesus. Você não viu a cruz. Você não viu anjos ou não viu coisas espirituais na sua mente. Jesus disse assim: bem-aventurados que não viram e creram. Você é dos que creem. E se você crê, o Senhor pode renovar a sua esperança. Você gostaria que Deus renovasse a sua esperança? Peça para Ele agora. Ele vai renovar a sua esperança. E você vai começar a ter vontade de viver, vontade de seguir, vontade de construir, vontade de fazer. E nem vai se conhecer mais, porque será um capítulo novo da vida que vai viver daqui para frente para a glória de Deus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Abaixa a sua cabeça. Se você especificamente quer dizer a Deus hoje: Senhor, renova a minha esperança, sinaliza aí no seu lugar, levanta a mão, falando: pastor, eu quero estar nesta sua oração, me inclua. Só você, ninguém está vendo. Levanta a mão, tudo bem, Deus abençoe. Pastor, ora por mim, eu quero que a minha esperança seja renovada hoje. Não é amanhã, não, é hoje. Mais alguém? Pega a sua mão. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Senhor, renova a esperança do teu povo. Ó Senhor, que o teu povo seja um povo feliz, não pelo que vê, mas pelo que crê. Que o teu povo seja um povo feliz, porque tem certeza de que o Senhor, a tua vontade para nós é sempre boa, agradável e perfeita. Amém. Que o teu povo seja feliz, porque todas as coisas contribuirão para o nosso bem. Amém. E que o teu povo seja feliz, porque estamos caminhando para Sião, caminhando para o céu, caminhando para a nossa salvação completa, quando estivermos juntos de Jesus. Obrigado por esta noite, Pai Santo. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus, meus irmãos. Vamos ficar de pé para cantar o nosso último hino, que é o 421 do cantor cristão. E com ele